Você já parou para pensar que talvez nunca tenha aprendido a se comunicar com o dinheiro? Que a forma como você foi ensinado a falar sobre ele, a pensar sobre ele, a se relacionar com ele, pode ser exatamente o motivo pelo qual ele nunca permanece na sua vida, nunca se multiplica, nunca se transforma em verdadeira estabilidade financeira? Não responda agora. Apenas fique aqui comigo. Existe uma linguagem secreta que o dinheiro entende. Uma forma de se dirigir a ele que ativa a lei da manifestação, que abre portais invisíveis de provisão divina, que reorganiza sua realidade financeira do plano espiritual para o plano físico. E essa linguagem não foi ensinada nas escolas, não foi ensinada nas igrejas, não foi transmitida pelos seus pais. Pelo contrário, o que você aprendeu foi o oposto disso. Foi uma linguagem de medo, de carência, de separação que mantém você preso em ciclos de instabilidade financeira sem que você nem perceba. Enquanto escuta essas palavras, se inscreva. Talvez você esteja prestes a descobrir por que sua vida financeira nunca foi o que deveria ser. O que vou revelar aqui não é estratégia de investimento, não é planejamento financeiro técnico. É algo muito mais antigo, muito mais profundo, muito mais poderoso. É o conhecimento místico que Catherine Ponder trouxe à luz depois de anos estudando as leis invisíveis da prosperidade. E o que ela descobriu foi perturbador. A humanidade inteira foi condicionada a usar a linguagem errada com o dinheiro. Foi ensinada a pedir quando deveria decretar. Foi ensinada a temer quando deveria comandar. Foi ensinada a se submeter quando deveria cooperar como igual. E enquanto essa linguagem errada permanecer na sua boca, na sua mente, no seu coração, o dinheiro nunca vai responder da forma que você precisa. Pense em como você fala sobre dinheiro. Observe as frases que saem da sua boca sem você nem perceber. Eu não tenho dinheiro. Dinheiro é difícil. Nunca sobra nada. Está tudo muito caro. Eu não posso. Não dá. Você reconhece essas frases? Você as fala? E você sabe o que cada uma dessas frases está fazendo no campo invisível? Elas estão criando exatamente aquilo que você não quer. Porque palavra não descreve realidade. Palavra cria realidade. E quando você fala a linguagem da escassez, você convoca mais escassez. Quando você fala a linguagem do impossível, você materializa impossibilidade. Não é punição divina. É lei, a lei da palavra falada. Observe qual frase está mexendo com você agora. Catherine Ponder passou décadas investigando por que algumas pessoas prosperam enquanto outras, igualmente esforçadas, igualmente inteligentes, permanecem presas em dificuldades financeiras. E o que ela encontrou não foi diferença de sorte, não foi diferença de oportunidade. Foi diferença de linguagem. As pessoas prósperas falavam com o dinheiro de um jeito. As pessoas em dificuldade falavam de outro. E essa diferença, aparentemente pequena, criava mundos completamente diferentes de realidade financeira. Porque o dinheiro, sendo energia consciente, responde à forma como você se dirige a ele. Ele não responde ao seu esforço. Ele responde à sua palavra. Ele não responde à sua necessidade. Ele responde ao seu comando espiritual. Então, por que ninguém te ensinou isso? Por que você cresceu ouvindo dinheiro não dá em árvore, ao invés de dinheiro flui onde há consciência próspera? Por que te ensinaram a dizer não posso comprar, ao invés de escolho usar meu dinheiro conscientemente? Existe uma razão. E a razão não é inocente. Existe um sistema que se beneficia de pessoas que não sabem falar corretamente com o dinheiro. Pessoas que usam linguagem de carência permanecem carentes. Pessoas que usam linguagem de impossibilidade permanecem impossibilitadas. E pessoas assim são mais fáceis de controlar, mais fáceis de manipular, mais fáceis de manter em ciclos de dependência. Mas você não precisa mais ser essa pessoa, porque você está aqui agora, ouvindo essas palavras, e essas palavras estão quebrando o condicionamento. Estão revelando a verdade que foi escondida de você. A verdade de que você tem poder sobre o dinheiro através da linguagem correta.
que você pode reprogramar sua realidade financeira simplesmente mudando a forma como fala. Não é magia, é ciência espiritual. É o entendimento de que vivemos em um universo de vibração, e palavras são vibrações poderosas que moldam a matéria, que organizam a energia, que comandam a manifestação. Se alguma palavra está ressoando forte, apenas guarde. Vou te ensinar agora a diferença fundamental entre a linguagem que te ensinaram e a linguagem que funciona. A linguagem que te ensinaram é a linguagem da vítima. Eu preciso de dinheiro. Deus, me ajuda. Eu não sei o que fazer. Sente a energia disso? É a energia de quem não tem controle, de quem está à mercê de forças externas, de quem espera que algo ou alguém resolva. E quando você fala assim, você está declarando sua impotência. Você está dizendo ao universo: eu sou fraco, eu sou dependente, eu não tenho autoridade. E o universo, sendo espelho, devolve exatamente isso. Mais situações onde você se sentirá impotente, dependente, sem autoridade. Agora, a linguagem correta, a linguagem que Catherine Ponder ensinou, é completamente diferente. É a linguagem do comando espiritual. Dinheiro, eu falo com você. Você flui até mim agora. Provisão divina se manifesta na minha vida neste momento. Eu decreto estabilidade financeira permanente. Sente como é diferente? Não é súplica, é decreto. Não é pedido, é instrução. Não é esperança. É afirmação de realidade espiritual que está se manifestando no físico. E quando você fala assim, quando você usa essa linguagem de autoridade consciente, o universo não tem escolha a não ser responder, porque você está operando de acordo com a lei que governa toda a manifestação. E aqui está o segredo mais profundo. Você foi ensinado a falar sobre dinheiro, mas nunca foi ensinado a falar com o dinheiro. Existe uma diferença enorme. Falar sobre dinheiro é reclamar dele, é analisá-lo, é teorizar sobre ele de longe. Falar com o dinheiro é se dirigir diretamente a ele como energia consciente que ele é. É comandá-lo, é estabelecer relacionamento direto, é usar sua autoridade espiritual para instruí-lo sobre como se comportar na sua vida. E a maioria das pessoas nem imagina que isso é possível, nem imagina que o dinheiro está ouvindo. Que ele está respondendo constantemente à frequência das suas palavras, dos seus pensamentos, das suas emoções. Vou te dar um exemplo prático, bem brasileiro, bem cotidiano. Você está no supermercado, olha os preços e automaticamente pensa ou fala: meu Deus, está tudo tão caro, não vou conseguir comprar tudo o que preciso. Isso é linguagem sobre dinheiro, linguagem de reclamação, linguagem de impotência. E cada vez que você fala assim, você está programando mais dificuldade financeira. Agora imagine a mesma situação, mas com a linguagem correta. Você olha os preços e mentalmente decreta: minha provisão divina cobre todas as minhas necessidades. Eu tenho recursos suficientes para tudo o que preciso. Dinheiro flui até mim com facilidade. Sente a diferença? Uma cria contração, a outra cria expansão. Uma reforça a carência, a outra afirma abundância. Catherine Ponder dizia que leva apenas 3 segundos para mudar uma frase. 3 segundos para interromper o padrão automático de linguagem negativa e substituí-lo por linguagem de poder. Mas nesses 3 segundos está toda a diferença entre uma vida de luta financeira e uma vida de prosperidade sustentada. Então, você precisa começar a se vigiar. Precisa começar a perceber quando a linguagem antiga está saindo. E quando perceber, você para, respira e conscientemente muda a frase. Não tenho dinheiro, vira, dinheiro está vindo até mim agora. Está muito caro, vira, minha capacidade de pagar está sempre aumentando. Não posso, vira, escolho usar meu dinheiro com sabedoria. Observe qual dessas transformações faz mais sentido para você. E existe algo mais que você precisa entender. A linguagem correta não é apenas sobre palavras positivas. Não é apenas substituir negativo por positivo.
É sobre falar diretamente com a energia do dinheiro, como se ela fosse uma entidade consciente esperando suas instruções. Porque no nível quântico, no nível energético, o dinheiro é exatamente isso. É energia organizada de uma certa forma, e energia responde a comando consciente. Então, quando você fala, dinheiro, eu falo com você, você não está falando sozinho. Você está estabelecendo conexão direta com a força que governa a manifestação financeira na sua vida. E essa força está esperando que você assuma sua autoridade. Mas você foi ensinado o contrário. Foi ensinado que o dinheiro é algo distante, algo que você precisa perseguir, algo que talvez, se você tiver sorte, um dia alcançará. E enquanto você acreditar nisso, enquanto você falar a partir dessa crença, o dinheiro permanecerá distante. Porque a crença determina a linguagem, e a linguagem determina a realidade. Então, primeiro, você precisa mudar a crença. Você precisa entender, no fundo da sua alma, que o dinheiro não está separado de você. Ele é parte da mesma energia divina que anima tudo. E você tem tanto direito de comandá-lo, quanto tem direito de respirar o ar, de beber a água, de receber a luz do sol. Prosperidade é sua por direito espiritual, não por concessão. Se algo dentro de você está resistindo, apenas observe. Vou te contar uma história real que Catherine Ponder registrou. Havia um homem que sempre lutava financeiramente. Ele trabalhava muito, se esforçava, mas o dinheiro simplesmente não se estabelecia na vida dele. E quando ele procurou orientação espiritual, quando começou a investigar sua linguagem interior, ele descobriu o padrão. Toda vez que pensava em dinheiro, ele mentalmente dizia: "Eu nunca vou conseguir ter dinheiro." Ele nem percebia que estava dizendo isso. Era automático, inconsciente. E aquela frase, repetida milhares de vezes ao longo dos anos, tinha criado uma muralha energética ao redor dele que bloqueava completamente o fluxo de prosperidade. Então ele aprendeu a linguagem correta. Aprendeu a parar aquela frase antiga e substituí-la por: dinheiro flui até mim constantemente. Eu sou o canal de abundância divina. No começo era difícil, parecia falso, parecia que ele estava mentindo para si mesmo. Mas ele persistiu. E em 40 dias, sua realidade financeira tinha mudado completamente. Ele recebeu uma promoção que não esperava. Conseguiu negociar dívidas de forma favorável. Começou a ter ideias de renda extra que deram certo. Não foi milagre instantâneo. Foi transformação gradual, mas consistente. Porque ele mudou a linguagem. E quando a linguagem muda, tudo muda. Essa história não é exceção. É padrão. É o que acontece sempre que alguém aprende e aplica a linguagem correta para falar com o dinheiro. E você pode ser o próximo. Você está sendo o próximo agora, neste exato momento, enquanto essas palavras entram na sua consciência, enquanto você começa a perceber que a forma como você tem falado sobre dinheiro e com dinheiro tem sido o problema, não a solução. E reconhecimento é o primeiro passo. Você já está no caminho. Agora vou te ensinar especificamente como falar com o dinheiro. Não sobre ele, mas com ele. Você fecha os olhos por um momento, ou apenas centraliza sua atenção se estiver fazendo alguma atividade. E você fala, pode ser em voz alta, pode ser mentalmente, mas com clareza, com firmeza, com autoridade tranquila. Dinheiro, eu falo com você agora. Eu reconheço que você é energia. Eu reconheço que você responde ao meu comando espiritual. Eu decreto que você flui até mim com facilidade, com ordem, com permanência. Você se move na minha direção agora. Toda porta fechada se abre. Todo bloqueio se dissolve. Você, dinheiro, me obedece porque eu estou alinhado com a lei da provisão divina. E assim é. Pronto. Você acabou de falar com o dinheiro pela primeira vez da forma correta. Talvez você não sinta nada especial agora. Talvez você até sinta alguma resistência, algum desconforto, porque isso é tão diferente do que te ensinaram. Mas algo mudou no campo invisível. Uma conexão foi estabelecida.
Um alinhamento foi feito. E agora, quanto mais você praticar essa linguagem, quanto mais você falar diretamente com o dinheiro, ao invés de apenas reclamar sobre ele, mais forte ficará a resposta. Mais rápida será a manifestação. Mais estável será sua vida financeira. Se alguma frase está grudando em você, permita. Catherine Ponder descobriu que existem momentos específicos do dia onde a linguagem tem poder máximo sobre o dinheiro. O primeiro momento é logo ao acordar, quando sua mente ainda está no limiar entre sono e vigília, quando as barreiras racionais estão baixas, quando o subconsciente está mais receptivo. Nesse momento, antes de checar o celular, antes de pensar nas preocupações, você fala com o dinheiro. Você decreta prosperidade. Você afirma que este é um dia de abertura financeira, de oportunidades, de fluxo abundante. Apenas algumas frases. Mas ditas nesse momento sagrado, elas têm poder de reorganizar toda a sua jornada financeira do dia. O segundo momento é à noite, antes de dormir. Quando você está relaxado, quando está soltando o dia, quando está prestes a entrar no sono. Nesse momento, você agradece pela provisão do dia, mesmo que tenha sido pouca, e você decreta para o dia seguinte. Você instrui o dinheiro sobre como se comportar enquanto você dorme, enquanto seu consciente descansa e seu subconsciente trabalha. Dinheiro, enquanto eu durmo, você se organiza na minha vida. Você encontra caminhos para mim. Você cria oportunidades. Você prepara minha prosperidade para amanhã. E então você dorme. E no plano invisível, coisas começam a se mover. E o terceiro momento, o mais importante, é quando você recebe dinheiro. Seja salário, seja renda extra, seja qualquer entrada financeira. O momento em que o dinheiro chega é o momento mais crítico para usar a linguagem correta. Porque é nesse momento que você define se aquele dinheiro vai ficar ou vai apenas passar. E a maioria das pessoas desperdiça esse momento com linguagem de rejeição. Ah, mas já tenho que pagar isso e aquilo. Mal dá para cobrir as contas. Já era. Essas frases instruem o dinheiro a ir embora. Mas quando você usa a linguagem correta, quando você diz, obrigado por essa provisão, esse dinheiro é meu, ele fica comigo, ele se multiplica na minha vida. Você está selando a permanência dele. Agora, existe uma resistência que pode surgir. Você pode pensar, mas isso parece bobagem, isso parece coisa de doido, ficar falando com dinheiro como se ele fosse vivo. E se esse pensamento aparecer, saiba que ele não é seu. É condicionamento. É o velho sistema tentando manter você preso na linguagem antiga, na linguagem que não funciona. Porque se você descobrir que pode falar diretamente com a energia do dinheiro e ter resposta, você se torna independente. Você não precisa mais de intermediários, de sistemas, de autorizações externas. Você se torna soberano da sua própria prosperidade. E existem forças que preferem que você não descubra isso. Observe qual emoção está surgindo agora. Então você escolhe. Você pode continuar com a linguagem antiga e ter os mesmos resultados antigos. Ou você pode abraçar a linguagem correta, mesmo que pareça estranha no começo, e começar a ver mudanças reais na sua vida financeira. A escolha sempre foi sua. Só que você não sabia que tinha escolha. Achava que a forma como falava sobre dinheiro era neutra, era apenas expressão de opinião. Mas não é. É comando criativo. Cada palavra que você fala sobre dinheiro ou com dinheiro está criando sua realidade financeira do próximo momento, do próximo dia, do próximo mês. Então, escolha conscientemente. Escolha palavras de poder. Escolha linguagem de comando. Escolha decretos ao invés de reclamações. Vou te dar agora um decreto mais completo, mais estruturado, que você pode usar diariamente para reprogramar completamente sua linguagem financeira. Esse decreto não é fórmula mágica. É reorganização consciente da sua forma de se comunicar com a energia da prosperidade. Então, respira fundo 3 vezes, coloca sua atenção no centro do peito e vamos decretar juntos. Eu cancelo agora toda a linguagem de escassez. Eu dissolvo toda a frase de carência. Eu apago todo o condicionamento que me ensinou a falar errado com o dinheiro.
A partir deste momento, eu falo a linguagem da prosperidade. Eu decreto abundância. Eu comando provisão. Eu afirmo que dinheiro flui até mim constantemente. Eu não peço. Eu não suplico. Eu decreto com autoridade espiritual. E o dinheiro me obedece porque eu estou operando dentro da lei universal da manifestação. Toda porta se abre agora. Todo bloqueio se dissolve agora. Toda oportunidade financeira se revela agora. Eu sou próspero. Eu sou abundante. Eu sou o canal perfeito para a riqueza divina. E assim está feito. Você sentiu a energia desse decreto? Sentiu como é completamente diferente da forma como você foi ensinado a falar sobre dinheiro? Essa é a linguagem que funciona. Essa é a linguagem que Catherine Ponder descobriu estudando pessoas verdadeiramente prósperas. Elas não falam sobre o que não têm. Elas falam sobre o que estão manifestando. Elas não descrevem carência. Elas declaram abundância. E a diferença entre descrever e declarar é a diferença entre ser vítima da realidade e ser criador dela. Você foi feito para criar, não para sofrer o que foi criado por outros. Se alguma palavra está ecoando, guarde ela. E aqui está algo crucial que você precisa entender. Mudar a linguagem não significa negar a realidade. Se você está com dívidas, você não nega as dívidas. Mas você também não fica repetindo: estou cheio de dívidas, estou afundado, não tem solução. Porque cada vez que você fala assim, você está cimentando aquela realidade. Ao invés disso, você reconhece a situação e imediatamente fala a nova realidade. Eu tenho dívidas agora, mas estou manifestando quitação completa. Dinheiro está fluindo até mim para resolver isso com facilidade. Toda a solução financeira está se revelando agora. Você vê a diferença? Você não está mentindo. Você está criando a ponte entre onde está e onde vai estar. E essa ponte é feita de linguagem consciente. Catherine Ponder ensinou algo revolucionário: que o futuro não existe até você criar com suas palavras. O futuro é potencial puro, campo de possibilidades infinitas. E suas palavras, especialmente as palavras ditas com convicção emocional, selecionam qual possibilidade vai se materializar. Então, quando você fala, nunca vou sair dessa situação financeira, você está selecionando a linha de tempo onde isso é verdade. Quando você fala, estou saindo dessa situação agora, provisão divina está operando na minha vida, você está selecionando uma linha de tempo completamente diferente. Mesma pessoa, mesmo momento presente, mas futuros radicalmente diferentes, baseados na linguagem escolhida. Então você percebe agora a responsabilidade que tem? Você não é vítima das circunstâncias. Você é criador através da palavra. E durante toda a sua vida, você tem criado inconscientemente, usando a linguagem que te ensinaram, a linguagem da carência e do impossível. Mas agora você está acordando para o poder que sempre teve. Você está aprendendo que pode conscientemente escolher suas palavras, pode deliberadamente usar linguagem de prosperidade, pode intencionalmente falar com o dinheiro de forma que ele responda. E quando você faz isso consistentemente, quando você transforma isso em hábito, em segunda natureza, sua vida financeira não pode permanecer a mesma. Ela tem que mudar, porque você mudou a causa fundamental. Vou te dar exemplos específicos de como transformar frases comuns do dia a dia. Ao invés de "não tenho dinheiro para isso", você diz "estou manifestando recursos para isso agora". Ao invés de "está muito caro", você diz "minha capacidade financeira está sempre expandindo". Ao invés de "contas me sufocam", você diz "todas as minhas obrigações financeiras são supridas com facilidade pela provisão divina". Ao invés de "trabalho tanto e não sobra nada", você diz "meu trabalho é recompensado abundantemente e eu retenho prosperidade". Você vê o padrão? Cada frase negativa tem uma versão poderosa, uma versão que cria, ao invés de apenas descrever dificuldade. Observe qual dessas transformações você mais precisa praticar. E existe um nível ainda mais profundo dessa verdade. Não é só sobre o que você fala em voz alta. É sobre o que você fala mentalmente,
no diálogo interno constante que acontece na sua cabeça o tempo todo, porque aquele diálogo interno é ainda mais poderoso que as palavras faladas. Ele está programando o seu subconsciente a cada segundo. Então você precisa começar a vigiar também os pensamentos sobre dinheiro. E toda vez que um pensamento de escassez aparecer, e ele vai aparecer porque está enraizado há anos, você conscientemente o substitui. Pensamento: estou sem dinheiro. Substituição: dinheiro está vindo até mim agora. Pensamento: não vou conseguir pagar isso. Substituição: a solução financeira está se revelando agora. Pensamento: sou pobre. Substituição: sou próspero por natureza divina. Catherine Ponder descobriu que leva aproximadamente 40 dias de prática consciente para reprogramar completamente um padrão de linguagem. 40 dias vigiando suas palavras, substituindo linguagem de carência por linguagem de poder, falando com o dinheiro, ao invés de apenas reclamar sobre ele. E no final desses 40 dias, a mudança é permanente. Porque você criou um novo hábito neural, um novo caminho no cérebro, uma nova forma automática de processar e expressar sua relação com o dinheiro. E quando isso se torna automático, quando você naturalmente fala a linguagem da prosperidade sem precisar se esforçar, sua vida financeira reflete isso automaticamente também. Então aqui está seu desafio sagrado. Durante os próximos 40 dias, você vai se comprometer a vigiar sua linguagem. Não perfeitamente. Você vai escorregar, vai voltar para os padrões antigos às vezes, mas você vai perceber quando escorregar e vai conscientemente corrigir. E você vai fazer os 3 decretos diários, de manhã ao acordar, quando receber dinheiro, à noite antes de dormir. Apenas esses 3 momentos, usando a linguagem correta, falando diretamente com o dinheiro como energia consciente. E você vai observar, sem ansiedade, sem expectativa desesperada, apenas observar as mudanças que começam a acontecer na sua realidade financeira. Se algo está se movendo dentro de você, permita. E deixe eu te contar algo sobre essas mudanças. Elas não vêm sempre da forma que você espera. Você pode estar esperando um aumento de salário, e o que chega é uma oportunidade de trabalho extra. Você pode estar esperando ganhar dinheiro, e o que acontece é você economizar em algo que ia gastar. Você pode estar esperando abundância externa, e o que muda primeiro é sua paz interna em relação ao dinheiro. O universo é criativo. Ele responde à sua linguagem, à sua vibração, mas o como ele responde é sempre surpresa. Então, não limite. Não exija formas específicas. Apenas decrete, confie e permita que a manifestação aconteça do jeito mais benéfico para você. Vou te ensinar agora um decreto específico para momentos de crise financeira. Para aqueles momentos onde o desespero aperta, onde a conta vence amanhã e você não sabe de onde vai sair o dinheiro, onde tudo parece impossível e a linguagem antiga quer tomar conta. Quando esse momento chegar, e ele pode chegar durante o processo de transformação, porque mudança às vezes provoca turbulência temporária, você para tudo, coloca as 2 mãos no coração, respira profundamente 3 vezes e decreta: dinheiro, eu falo com você neste momento de urgência. Eu não entro em pânico. Eu não volto para a linguagem antiga. Eu decreto com autoridade total. A solução financeira que eu preciso está se manifestando agora. Toda a porta necessária está se abrindo agora, neste exato instante. Pessoas, situações, oportunidades estão sendo magnetizadas até mim agora. Eu confio na provisão divina que nunca falha. Eu sou sustentado pela mesma força que sustenta as estrelas. E essa força está operando a meu favor neste momento. Está feito no plano espiritual. Manifesta-se no plano físico agora. Eu aceito. Eu recebo. Eu permito. Respiração profunda. Paz. Solução a caminho. Esse decreto é poderoso porque ele não nega a urgência, mas também não se rende ao pânico. Ele reconhece a necessidade e imediatamente afirma a solução. E quando você faz isso, quando você mantém a linguagem correta mesmo sob pressão, você está treinando sua consciência no nível mais profundo.
Você está provando para si mesmo que você tem autoridade espiritual sobre sua vida financeira, independente das circunstâncias. E essa é a verdadeira prosperidade. Não é ter muito dinheiro no banco. É ter consciência inabalável de que você pode sempre manifestar o que precisa através da linguagem correta, da conexão direta com a fonte, do comando espiritual consciente. Observe se algo está se acalmando em você. Catherine Ponder dizia que a maior pobreza não é falta de dinheiro, é falta de conhecimento sobre como se comunicar com a energia que cria dinheiro. E esse conhecimento, que deveria ser ensinado a todas as crianças, que deveria ser base de toda a educação, foi deliberadamente omitido. Porque conhecimento é poder. E dar às pessoas poder de manifestar sua própria prosperidade é dar independência. E o sistema prefere dependência. Prefere que você continue esperando do lado de fora, continue pedindo permissão, continue usando linguagem de vítima. Mas você não precisa mais fazer parte desse sistema. Você pode se libertar agora. Através da linguagem, através do decreto, através da reconexão direta com a fonte de toda a abundância. E aqui está algo que vai parecer radical, mas é profundamente verdadeiro. Você não precisa de mais dinheiro. Você precisa de melhor linguagem. Quando sua linguagem estiver correta, o dinheiro será consequência natural. Ele não poderá deixar de vir. Porque você estará emanando a frequência correta, falando os comandos corretos, operando dentro da lei. E a lei sempre funciona. Sempre. Sem exceção. Então pare de perseguir o dinheiro. Pare de se desesperar pela manifestação. Em vez disso, concentre-se em corrigir sua linguagem. Concentre-se em aprender a falar corretamente com a energia da prosperidade. E quando isso estiver alinhado, o dinheiro virá como consequência automática, como fruto natural de uma árvore bem plantada. Vou te dar agora um exercício prático de transformação linguística. Pegue um papel ou abra o bloco de notas do celular e escreva 5 frases que você costuma dizer ou pensar sobre dinheiro. As 5 frases mais automáticas, mais frequentes. Não pense muito, apenas deixe vir. E agora, ao lado de cada uma, escreva a versão transformada usando a linguagem que você está aprendendo aqui. A versão de poder, a versão de decreto, a versão que cria, ao invés de apenas descrever carência. E durante os próximos 40 dias, toda vez que uma dessas frases antigas quiser sair, você conscientemente fala a versão nova. Você substitui na hora. E aos poucos, a versão nova se torna sua verdade. Se alguma frase está capturando sua atenção, permita que ela trabalhe em você. Catherine Ponder registrou centenas de casos de transformação financeira através da mudança de linguagem. Pessoas que estavam falidas e se reergueram. Pessoas que viviam de salário em salário e começaram a acumular. Pessoas que se sentiam presas em empregos ruins e encontraram oportunidades melhores. E todas tinham uma coisa em comum. Elas aprenderam a falar com o dinheiro do jeito certo. Elas pararam de usar a linguagem que foram ensinadas e adotaram a linguagem que funciona. A linguagem do comando consciente, do decreto espiritual, da comunicação direta com a energia da abundância. E você pode ser a próxima história de transformação. Você está sendo agora, neste exato momento, enquanto essas palavras reprogramam sua consciência financeira. E existe um último segredo que preciso revelar antes de chegarmos ao fechamento. O segredo é que o dinheiro não é o fim. Ele é o meio. Você não está aprendendo a falar corretamente com o dinheiro para ficar rico e pronto. Você está aprendendo isso para ter liberdade. Liberdade para viver seu propósito sem preocupação financeira. Liberdade para servir, para criar, para contribuir. Liberdade para não viver preso na sobrevivência, mas para florescer na plenitude. E quando você entende isso, quando você vê que a prosperidade é ferramenta para propósito maior, sua linguagem ganha ainda mais poder. Porque você não está só manifestando para si. Você está manifestando para poder servir melhor ao todo. E quando a intenção é pura assim,
O universo conspira de formas que você nem imagina. Então agora, vamos fazer o decreto final. O decreto que sela tudo o que foi dito aqui. O decreto que marca seu compromisso com a nova linguagem, com a forma correta de falar com o dinheiro. Respira fundo. 3 respirações conscientes. Coloca sua atenção no centro do peito. E vamos decretar juntos com toda a autoridade espiritual. Eu declaro neste momento sagrado. Eu fui ensinado errado, mas agora aprendo certo. Eu falava sobre dinheiro, agora falo com dinheiro. Eu usava linguagem de carência, agora uso linguagem de poder. Eu pedia como vítima, agora decreto como criador consciente. Dinheiro, você me ouve agora. Você reconhece minha autoridade espiritual. Você flui até mim com facilidade, com ordem, com permanência. Você não é meu senhor. Você é minha ferramenta para viver em plenitude. Eu te comando através da lei sagrada da palavra falada. Toda porta se abre. Todo bloqueio se dissolve. Toda solução se revela. Eu sou próspero porque falo a linguagem da prosperidade. Eu sou abundante porque decreto abundância. Eu sou livre financeiramente porque reconheço minha liberdade espiritual. E assim é. E assim está feito. Está selado no plano invisível. Manifesta-se no plano visível agora. Eu aceito essa nova realidade com gratidão profunda e consciência plena. Amém. Você sentiu? Sentiu a mudança que acabou de acontecer dentro de você? Algo fundamental foi reorganizado. Uma nova programação foi instalada. Você não é mais a pessoa que começou a ouvir esse roteiro. Você agora sabe o que não sabia. Você agora pode o que não podia. Você tem a linguagem correta. Você sabe como falar com o dinheiro de forma que ele responda. E isso muda tudo. Não instantaneamente, mas inevitavelmente. Porque você mudou a causa. E quando a causa muda, os efeitos têm que mudar também. É lei. Lei que não falha. Respira agora. Respira profundamente. Sente o peso que saiu dos seus ombros. O peso de anos usando a linguagem errada, criando resultados que você não queria sem nem saber por quê. Esse peso não existe mais. Você está livre agora. Livre para criar com suas palavras. Livre para manifestar através da linguagem consciente. Livre para falar com o dinheiro, com a provisão divina, com a abundância universal de igual para igual, sabendo que você é parte dessa abundância, não separado dela. E quando você vive nessa verdade, quando você fala nessa verdade, sua vida financeira não pode ser outra coisa senão próspera. Observe essa nova sensação que está em você agora. E se fizer sentido para você, se essas palavras revelaram algo que você precisava descobrir, se você sente que finalmente entendeu por que sua vida financeira tem sido do jeito que é e está pronto para mudar através da linguagem correta, escreva nos comentários apenas provisão divina. Esse gesto sela sua intenção. Esse gesto marca este momento como ponto de virada na sua história financeira. E talvez, anos no futuro, você olhe para trás e reconheça: foi aqui que tudo mudou. Foi quando eu aprendi a falar com o dinheiro do jeito certo. Provisão divina.